A Rússia lançou o maior ataque aéreo desde que começou a guerra na Ucrânia, com 158 mísseis e drones. Pelo menos 18 pessoas morreram. Forças israelitas alargam a ofensiva em Gaza, mas o porta-voz do governo de Israel admite que o ataque a um campo de refugiados foi um erro lamentável. A Roménia e a Bulgária vão integrar de forma parcial o espaço Schengen. A medida aplica-se aos viajantes que chegam por ar e mar. A água do Danúbio atingiu o nível mais alto dos últimos 10 anos e inundou algumas partes da capital da Hungria. Foi o maior ataque aéreo desde que começou a guerra na Ucrânia. A Rússia lançou na sexta-feira 158 mísseis e drones em território ucraniano. As forças de Kiev conseguiram interceptar 118, mas não evitaram a morte de pelo menos 18 pessoas em várias regiões do país. Há ainda 130 feridos a registar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que Moscou usou quase todos os tipos de armas no seu arsenal. Numa declaração divulgada nas redes sociais, Zelensky garantiu que a Ucrânia vai responder ao que chamou de ataques terroristas russos. Є дуже багато руйнувань. Тут поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна. Тут живого місця немає. As vítimas mortais registaram-se em ataques nas cidades de Kiev, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Lviv e Zaporizhia. Segundo as autoridades, em Dnipro foram atingidos edifícios residenciais, um centro comercial e uma maternidade. Na cidade de Lviv, 3 escolas e um jardim de infância ficaram danificados pelos bombardeamentos russos. A Força Aérea Ucraniana garante que a Rússia usou mísseis de cruzeiro, balísticos e hipersónicos, muito difíceis de interceptar. Em Kiev, centenas de residentes procuraram abrigo nas estações de metro depois de começarem a ouvir as sirenes de aviso e as explosões. As autoridades ucranianas já antecipavam uma vaga intensa de ataques russos, sobretudo dirigidos a infraestruturas de energia durante o inverno. O ataque violento desta sexta-feira virá também na sequência do ataque ucraniano a um navio de desembarque russo no Mar Negro esta semana. Kiev garante ter destruído a embarcação, mas Moscou admitiu apenas danos no navio de guerra. As forças de defesa de Israel anunciaram que lançaram pela primeira vez um ataque a uma base do Hamas no sul da faixa de Gaza, de onde os militantes terão saído para invadir território israelita a 7 de outubro. O exército israelita está a trabalhar para ganhar controle operacional de uma área cada vez maior no sul de Gaza, ainda que centenas de palestinianos continuem a chegar à região, já densamente povoada. Segundo as Nações Unidas, a ofensiva israelita em Gaza fez deslocar 85% da população, que tem procurado abrigo nas áreas que as forças de Israel anunciam como seguras, mas que continuam a bombardear. A campanha israelita fez explotar uma crise humanitária e destruiu grande parte do norte da faixa de Gaza. Segundo o Hamas, desde o início do conflito já morreram mais de 21 mil pessoas e 2023 foi o ano em que mais palestinianos perderam a vida na Cisjordânia. This was a regrettable mistake. This should not have happened. The choice of munition was incorrect. We regret any loss of life because we are trying to do everything we can to minimize civilian casualties, while Hamas has a strategy of maximizing casualties, and we continue to learn lessons and step up our efforts to get civilians out of harm's way. O porta-voz do governo israelita veio, entretanto, admitir que o ataque que matou mais de 80 pessoas no campo de refugiados de Al-Maghazi na véspera de Natal foi um erro lamentável. Mas escusou-se a pedir desculpa pelas vidas perdidas, frisando que Israel não pedirá desculpa pela campanha para levar os terroristas do Hamas à justiça. Após longas negociações com a Áustria, a Roménia e a Bulgária vão passar a integrar o espaço Schengen a partir de março de 2024. Inicialmente, a medida aplica-se apenas aos viajantes que chegam por ar e por mar, mas o executivo búlgaro diz que as conversações sobre as fronteiras terrestres vão continuar no próximo ano. După 13 ani de așteptări, avem în sfârșit un acord politic. Acesta urmează să fie pus în practică în scurt timp. Ridicarea granițelor aeriene și maritime din martie 2024 reprezintă un drept câștigat după lungi negocieri. Тези преговори ще са съчетани с съществена подкрепа от страна на Европейската комисия за защита на външните граници на Европейския съюз с Турция и Сърбия.
за да намалим притока на нелегални мигранти към Европа. O acordo de Schengen permite a livre circulação de pessoas e mercadorias entre os países membros, ao mesmo tempo que fortalece as fronteiras externas. Foram resgatados mais de 1.500 migrantes desde o dia de Natal nas costas italianas, segundo dados do Ministério Interior do país. O dia com mais chegadas terá sido a quarta-feira, onde foram registadas 723 pessoas. A maioria dos desembarques ocorreu na ilha de Lampedusa, a 130 km da Tunísia. O primeiro salvamento foi efetuado na noite de Natal, no mar Mediterrâneo Central, pela ONG alemã Sea-Watch, que resgatou 118 migrantes, incluindo uma dúzia de menores. O mais novo tinha 3 anos de idade. A SOS Mediterrânea também resgatou 244 pessoas a bordo do Ocean Viking na quarta-feira. As autoridades italianas designaram Bari como porto de desembarque, onde se espera que o Ocean Viking chegue nos próximos dias. Dados das Nações Unidas para os Refugiados indicam que mais de 200.060 pessoas atravessaram o mar Mediterrâneo e chegaram à Europa vindas do norte da África desde o início de 2023. Donald Trump está, pelo menos por agora, impedido de se candidatar às primárias à presidência norte-americana em 2 estados, o Maine e o Colorado. Depois do Supremo Tribunal do Colorado ter decidido que o antigo presidente não podia recandidatar-se ao cargo devido ao papel que teve na insurreição do dia 6 de janeiro de 2021 e na ocupação do Capitólio, agora foi a secretária de Estado do Maine, a democrata Shanna Bellows, a decidir da mesma forma. Milhares de sindicalistas saíram às ruas de Buenos Aires na quarta-feira para protestar contra um projeto de lei do novo governo de Javier Milei. A iniciativa inclui uma reforma eleitoral, alterações no Código Penal para controlar as manifestações de rua e poderes para o Executivo privatizar empresas públicas. Os sindicatos questionam a autoridade do presidente Milei para aprovar tais medidas através do decreto que declara a emergência económica no país. Creo que es muy importante frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto ya, porque una democracia en el sentido literal no es, porque no te podés manifestar, no te podés expresar, no podés hacer huelga, no podés hacer ni una asamblea en un lugar de trabajo. A iniciativa passa pela delegação de funções no Executivo por força da declaração de emergência pública em matérias como segurança, defesa, energia e saúde até 31 de dezembro de 2025, com o Congresso a ceder parte do poder legislativo à presidência. A oposição já se comprometeu em derrubar o decreto e desafiar a ambiciosa agenda política de Javier Milei. A água do rio Danúbio atingiu o nível mais alto dos últimos anos e inundou algumas partes da cidade de Budapeste, na Hungria. Os níveis da água foram provocados pelas fortes chuvas e neve, seguidas de tempo ameno, e levaram à remoção dos carros estacionados em zonas de risco de inundação, tanto em Buda como em Peste. Nos Países Baixos foram erguidas barreiras contra inundações ao longo do rio Issel, depois de um período de chuvas torrenciais combinadas com um mau tempo da vizinha Alemanha. Já na Lituânia, os níveis da água começaram a baixar em algumas zonas, mas prevêem-se chuvas fortes nos próximos dias. A Lituânia Ocidental costuma sofrer inundações apenas na primavera, no entanto, esta é a segunda vez em 2 meses que as chuvas atingem níveis críticos. O norte e centro da Europa estão a atravessar um período de inundações. No Reino Unido, as chuvas e ventos provocaram danos em várias casas e levaram a cortes na eletricidade. O estudante de 24 anos que matou 14 pessoas em Praga confessou ter assassinado um bebê de 2 meses e o pai, dias antes do massacre na universidade. As autoridades checas revelaram que encontraram uma carta na casa do atirador, na qual ele parece admitir os homicídios numa floresta nos arredores da capital da Chequia. As autoridades já estavam a investigar a ligação do suspeito com estes crimes, cometidos semanas antes do massacre na universidade. A polícia acredita agora que o estudante foi responsável pelas mortes de 17 pessoas, incluindo a do próprio pai.
O homem suspeito de matar a mulher e os 4 filhos numa localidade francesa a cerca de 50 km de Paris admitiu o crime, alegando problemas psiquiátricos. De acordo com os resultados das autópsias, a mãe de 35 anos e as 2 filhas de 10 e 7 anos foram esfaqueadas repetidamente. Já os filhos, um com 4 anos e outro com 9 meses, morreram por asfixia após afogamento. O homem confirmou os factos em tribunal, mas não soube explicar o que motivou tais atos. O Ministério Público solicitou que o homem ficasse em prisão preventiva. A decisão do tribunal será conhecida esta semana. A árvore de Natal serve de decoração e é junto dela que as famílias se reúnem para abrir os presentes. Mas após as festividades, transforma-se num lixo volumoso. Na Roménia, nas feiras que antecedem o Natal, uma árvore pode custar 80 €. Mas depois do dia de Natal, as que não foram vendidas são muitas vezes abandonadas nas ruas. Há até quem as leve para casa sem pagar nada. În zona asta, la 100 de lei și seara 80 de lei. Păi nu, domnule, îl ieftinești, îl dai cu 50 de lei și ai vânzare. N-au spiritul lei comercianți. Numa altura em que a pegada ecológica é uma preocupação, há quem procure soluções para reciclar a árvore de Natal. Mas na Roménia as preocupações ambientais ainda estão longe de ser uma prioridade. Nu îi interesează pe nimeni de partea de sustenabilitate, de ce se aruncă, pentru că omul la final, pe 25 decembrie, strânge brazii sau îi lasă aici și pleacă cu banii pe care i-a făcut. A árvore é uma das estrelas do Natal e por isso não deve ser tratada como lixo volumoso. Se for comprada num vaso, é possível replantá-la ou então pode ser triturada e as aparas reutilizadas no jardim.